Gravação iniciada, presidente. Ok. Então, pessoal, bom dia. Iniciando a nossa sessão do dia 8/7 de 2020. A sessão da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Tiago Duca Amoni e Sheila Aires Cartacho Gomes. Como suplente, nós temos o doutor Tiago, que está substituindo uma vaga aqui do nosso colegiado. Não há nenhuma sustentação oral agora para o período da manhã. E a gente vai iniciar pelo item 79, que era um item que estava pautado para ontem. Nós vamos seguir a ordem da pauta aqui, não há nenhum pedido de preferência, não há nenhuma sustentação oral. Então, iniciando pelo item 79, de relatoria do Dr. Kleber, Mecan, Indústria e Locação de Equipamentos. Ok. Processo 2762. Ok, vamos ao processo. Trata-se de auto-infração lavado por infringência ao artigo 32, inciso 4º da Lei 8.212, porque a empresa deixou de informar na GFIP rubricas pagas asseguradas por força de acordo coletivo de trabalho, firmado entre o Sindicato de Trabalhadores e Empregados, abono especial, indenização especial, parcela rescisória adicional. Valores pagos, creditados, assegurados, contribuintes individuais, informação incorreta do código SAT e RAT. Então, não... Só um minutinho, doutor Kleber, vocês estão na pasta? O processo não está na pasta, nem o voto. Está só a pasta. Acredito. Vai estar danado, né? Só um momento. Aí eu vou pedir também para o pessoal gerenciar a qualidade aí, para lembrar de... Eu já botei no meu aqui. Isso eu me lembro. Só não desligar os microfones. Mas está a pasta, o processo que não está lá. Certo, vou botar aqui. 79, né? Isso. Eu até dei uma olhada de manhã para ver se estava todos e não olhei esse. 79. Tá aqui. Vocês estão... só você porque ele... Tá a pasta, tá mas não tá... Vazio, exato. Só um momento, eu vou eliminar esse aqui. Caminhando para aí já. Ok, doutor Kleber, pode continuar lendo, vamos. Então, é uma auto-infração de obrigação acessória que não inclui todos os fatos geradores de contribuição previdenciária. Cientificada apresentou impugnação onde alega o seguinte, que o tipo jurídico expresso no parágrafo 5º do artigo 32 não se conforma com o fato concreto, que é a entrega mensal pelo contribuinte da GFIP. Argumenta impugnante que cumpriu a obrigação acessória do artigo 32.4 da Lei 8.202, pois prestou informações exigidas com a entrega tempestiva da GFIP. Acrescenta que a impugnante não declarou em GFIP as verbas indenizatórias, né, porque a indenizatória paga aos seus empregados que não estão sujeitos a incidência. Argumenta que a matéria... Pagou aqui. Argumenta que a matéria objeto das NFLD indicada no relatório fiscal do auto-infração é controvertida, sendo contestada com as defesas administrativas. Faz referência à NFLD da obrigação principal. Existe ainda que, inexistindo o tipo infracional, a multa aplicada padece de vício de ilegalidade. Acrescento que a multa prevista no artigo 32 da Lei 212 não é própria para o caso sob análise. Enquanto a multa ali prevista é para a apresentação de documento com dados não correspondentes aos fatos geradores, porque no caso da impugnante só não foram apresentados GFIP relativa a valores que ela não considera como base de cálculo. Destaca que o lastro principal do auto-infração em foco é a NFLD número tal, e assim transcreve a defesa apresentada para contestar o referido lançamento. Apresenta aqui a defesa da NFLD, como foi feito. Ao final, a defesa requer o acolhimento de suas razões de defesa para tornar insubsistente o auto-infração e o cancelamento do crédito tributário.
A Delegacia da Receita Previdenciária de Belo Horizonte, através da decisão notificação número tal, concedeu procedente o lançamento. É bem antiga, né? Ainda era do tempo da DN. O formado da empresa apresenta recurso voluntário, onde reitera os argumentos apresentados na defesa e o relatório. Então, eu faço a delimitação da lide aqui no voto, né? Através do despacho decisório número tal, a Delegacia da Receita Previdenciária de Belo Horizonte decidiu, ratificou a multa aplicada para 61.512, permanecendo no período original do lançamento. Apenas fez uma retificação de valor, mas o período original, de janeiro de 99 a 12 de 2004. Então, tem a prejudicial de mérito da decadência. A recorrente alega que as competências incluídas no lançamento de janeiro de 99 a 12 de 2000 já encontravam decaída na data da ciência do lançamento, que foi 20 de 12 de 2005. Então, alega que é um tributo por homologação, deve-se aplicar o parágrafo 4 do artigo 150, mas a gente aplica a súmula CARF número 8. Então, aplicando o inciso 1º do artigo 173, para a competência 1199, sendo a data da ciência 20 de 12 de 2005, o último dia para o lançamento seria 31 de 12 de 2004, estando as competências de janeiro de 99 a 11 de 99 decaídas. Quanto ao mérito, tendo em vista que são muitas coisas pequenas, e eu concordando com a DRJ, eu transcrevo aqui o voto da DRJ. Defesa alega que o time jurídico expressa um suporte legal do auto infracionalizado não comporta o fato que ensejou a autuação, mas somente a não entrega da GFIP. Porém, o argumento não pode ser acolhido. A leitura da legislação transcrita anteriormente constata-se que não basta a simples entrega mensal da GFIP. O referido tipo jurídico exige que tal documento esteja preenchido de acordo com as normas estabelecidas pela Previdência Social e contém informações exatas, sob pena do contribuinte responder pelas multas, né? Então, não basta, ele alegou que entregou a GFIP e achava que não devia ser multado porque não incluiu coisas que ele não considerava base de cálculo, né? Mas não é a simples entrega da GFIP. A defesa transcreve nesse auto de infração os mesmos argumentos utilizados para contestar a NFLD número tal, que exige contribuições previdenciárias. Comparados os fatos geradores que deixaram de ser declarados de GFIP e que ensejaram a atuação sob análise, e o objeto de defesa da NFLD, constata que os dois processos têm em comum uma discussão sobre o enquadramento no fato gerador de contribuições previdenciárias das rubricas pagas em decorrência de convenções coletivas de trabalho, abono, aviso prévio, indenização, bem como a discussão sobre o correto enquadramento da empresa para fins de SAT e RAT. Neste ponto, destaque que a citada NFLD foi julgada procedente em parte através da DN tal, que ratificou o valor lançado apenas para excluir do levantamento relativo à reclamatória da balista, o recolhimento oportunamente efetuado na competência 1297. A retificação procedida na NFLD não tem repercussão nesse processo, visto que não existe decisão de multa por não declaração de GFIP para o pago de decorrência de ação trabalhista. Quanto aos fundamentos da decisão de notificação número tal, cópia anexa, que motivaram o julgamento da procedência do levantamento sobre rubricas pagas em decorrência de convenções coletivas de trabalho e enquadramento no SAT e RAT a partir das competências 6 de 2003, são perfeitamente aplicáveis à hipótese sob análise e confirmam tratar-se de fato gerador de contribuições previdenciárias e, em consequência, comprova que a não declaração de GFIP de tais valores caracteriza infração à legislação indicada no item 4.2. As multas relativas ao erro de enquadramento SAT e RAT, período de janeiro de 1 a 5 de 2009, lançado neste auto, foram excluídas, né? Então, tinha o erro de enquadramento que estava na multa, foram excluídas através do despacho decisório da DN. Eis que, para tal período, a sanção aplicável à espécie era prevista no artigo 32, a qual está sendo exigida em outro auto de infração. O que tange a multa aplicada foi apurada segundo estabelecido no artigo, no inciso 32, parágrafo 1 da Lei 8.212, né? Ele transcreve aqui abaixo. Defesa alega que o auto de infração somente poderia ser levado após o trânsito em julgado da NFLD. Entretanto, considerando a caracterização da infração, ele coloca a lei aqui que não precisaria estar julgado a NFLD, porque o fiscal, constatando, segundo a Lei 8.212, constatando descumprimento da legislação, de imediato, ele lavraria a multa. Então, dessas questões aí, todas foram rejeitadas. Quanto à retroatividade benigna, tendo em vista tratar-se de auto-infração, é muito anterior à medida provisória 449 de 2008, vê-se que é o caso de aplicação.
Então, diante do exposto, eu voto para dar parcial provimento ao recurso para reconhecer a decadência de janeiro de 99 a 11 de 99, inclusive, súmula CARF 99, e para determinar, aliás, súmula CARF 148, para determinar o recálculo da multa com base na súmula CARF 119. Súmula CARF 148, como está aí na emenda. É esse o voto. Eu fiquei na dúvida em relação à decadência, eu não tenho esses cálculos muito automáticos na minha cabeça, pedi ajuda para o doutor João. Mas vamos supor, competência 11 de 99 aqui, ela poderia ter sido lançada em dezembro, não é isso? Até dezembro de 99. Isso. Aí a gente começa a contar o exercício seguinte, não é isso? Ano 2000. Então seria 2000. Então eu teria até 31 de 12 de 2005 para fazer a lavratura do auto de infração. Se a data da ciência foi 20 de 12 de 2005, então não estaria decaído. Esse é o meu questionamento. Pode falar, doutor João. Não, vamos lá. Ela é de 11 de 99. A gente está falando de multa de GFIP. Isso. Competência 11,99, está correta, doutora Sheila. Competência 11 de 99, a GFIP é entregue em 12 de 99. Só que a GFIP era entregue, se não me engano, no dia 15. Dia 7. Dia 7. O pagamento era no dia 2 de dezembro. Portanto, já poderia, em tese, ter sido feito o lançamento por ausência de GFIP no dia 8. Se no dia 7 deveria ter sido entregue e não foi, no dia 8 já poderia ter sido feito o lançamento. Se já poderia ter sido feito no dia 8, o tempo inicial da contagem da decadência é o dia 1º do ano seguinte, que é 1º de janeiro de 2000. Toda a decadência calculada com base na regra do 173 vai terminar num dia 31 de dezembro, todas. Porque começam num dia 1º de janeiro. Então vai terminar no dia 31 de dezembro de 2008, porque você conta o ano de 2000 inteiro, 2001, 2002, 2003, 2008, não, 2004. Conta 2000 inteiro, 2001, 2002, 2003, 2004. Então terminou 31 de dezembro de 2004. Então está correto. 1º de janeiro de 2005 estaria decaído. Então Veja está correto. esse detalhe aqui, diferente de outros casos, por exemplo, quando a declaração tem que ser entregue até o último dia do mês, se fosse o caso da GFIP, se ela tivesse que ser entregue até o final do mês de dezembro, o lançamento só poderia acontecer no dia seguinte, que já é ano seguinte. Então teria um ano mais de decadência aí. Sim. Ok, doutor João, então está correto o voto. Eu só fiquei nessa dúvida em relação a essa contagem aqui. Eu ainda não tenho ela muito automática na minha cabeça. Então, como vota, doutor João? Eu acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Eu acompanho. Então, item 79, ficou acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos em dar parcial provimento ao recurso para reconhecer a decadência do período de 1 de 99 a 11 de 99, inclusive, súmula CARF número 148, determinar o recálculo da multa com base na súmula CARF número 119. Isso. Processo julgado no dia 8 do 7, período da manhã. O calçadão tem. Esse próximo processo... Que número foi esse da pauta? Esse foi o 79. Indo para o processo número 80 de minha relatoria. Aqui são embargos de declaração opostos pela Procuradoria contra um acórdão da turma que reconheceu a questão da anistia. Era uma auto de infração de obrigação acessória, de não apresentar a GFIP, o CFL 68,
E no voto, na parte que eles reconhecem a anistia, existe um requisito previsto no artigo 49 da Lei 13.097 de 2005, que para aproveitamento do benefício é necessário o cumprimento do requisito, que é a questão da tempestividade da entrega das GFIPs, né? As GFIPs têm que ser entregues dentro do prazo estabelecido no artigo 49 dessa lei. Eu nem entrei em detalhes em relação ao método, se eu reconheço ou não que se aplica a anistia, que não era o caso dos embargos, né? A questão dos embargos foi para esclarecer se o requisito desse artigo 49 foi cumprido ou não. E aí o processo veio para a nossa turma, acho que até na época do Bellini, foi para diligência. E na diligência, a autoridade fiscal anexou essa tabela que está aqui no voto e concluiu que todas as GFIPs foram entregues dentro do prazo estabelecido lá no artigo 49. Então, eu estou acolhendo os embargos sem efeitos infringentes para reratificar o acórdão, para sanar a omissão apontada quanto ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 49, que foram esclarecidos por meio da diligência, da diligência que foi feita. Esse é o assunto. Eu fiz de uma forma resumida, mas o assunto é só esse. O processo voltou para dizer se a entrega das GFIPs era tempestiva. Aqui está uma planilhazinha em que há a constatação e a conclusão do fiscal na diligência nesse sentido. Alguém tem alguma dúvida? Doutor João, como vota? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Acompanho. Então ficou o item 80. Acordam os membros do colegiado. Deixa eu copiar aqui. Por unanimidade de votos em acolher os embargos sem efeitos infringentes para reratificar o Acórdão 2803004175, de 11 de março de 2015, para sanar a omissão apontada quanto ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 49 da Lei 13.097 de 2015. Esse foi o item 80. Item 81, de relatoria do Dr. Kleber. Paulo Sérgio Toscano Varandas. Esse aqui é um caso parecido, vou só explicar aqui, parecido com o que nós julgamos ontem. O contribuinte sofreu um auto de infração porque não colocou todos os fatos com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias na GFI. Então, ele impugnou o auto de infração alegando prescrição, e isso é uma confusão que fazem muito, né, os advogados. Ele alegou prescrição e subsidiariamente pediu a relevação da multa por ter corrigido a falta. A DRJ, então, fazendo análise, não reconheceu a prescrição, porque o crédito não estava nem definitivamente constituído ainda, não tinha que se falar em prescrição, mas, na realidade, ele estava falando era decadência, mas como usou prescrição, aí, de ofício, a DRJ, por força do artigo, de um artigo aí da lei, do artigo 53 da lei 9.784/99, ela analisou a decadência de ofício. Então, para as competências do período 1 de 99 a 11 de 2002, ela reconheceu, anteriores a 99, ela reconheceu a decadência, e as demais competências, ela relevou a multa, né, porque ele, na realidade, corrigiu a multa o período todo, mas tinha uma parte que estava decadente. Então, ela julgou procedente em parte, né, porque o pedido era a relevação da multa, né, procedente em parte, exonerando totalmente o crédito, uma parte por decadência e uma parte por relevação. Aí o
contribuinte não se conformou, ele quer que a multa seja relevada e não tivesse conhecido a decadência, embora ele tenha alegado a prescrição, suscitou a prescrição no... Então, da análise da impugnação do lançamento, o contribuinte requereu que se considerasse improcedente o mesmo por ter prescrição quinquenal dos créditos e subsidiariamente requereu a relevação da multa, tendo em vista ter atingido os requisitos do artigo 291. O acórdão da primeira instância considerou a impugnação procedente em parte e extinguiu as competências 1 de 99 e 11 de 99 por reconhecimento de ofício da decadência e relevou por correção da falta demais. Quanto à decadência, verifica se a autoridade julgadora reconheceu de ofício por força do artigo 53. Quanto ao período subsidiário, tendo sido verificado que o recorrente informou o valor do prolabore pago aos administradores de retificadora, corrigindo a falta para o período não atingido pela decadência, ou seja, corrigiu totalmente a falta do prazo da impugnação, a multa foi relevada para o período. Portanto, correta a decisão da primeira instância e nega o provimento ao recurso. Isso aqui é aquela coisa que não tem mais sentido, né? Ele queria que fosse relevado, e não decretado, totalmente relevado o período. E não conhecido em parte o decadente. Ok, algum questionamento? Como volta, doutor João? Doutor Kleber, esse aí é o típico caso... E não conhecimento. Não, é o típico caso do advogado que ganha por peça. Ah, sim. E ele tinha que fazer o recurso, não tinha mais nada que recorrer, porque já tinha obtido êxito já. Mas ele fez o recurso. Cada movimento ganha uma parte. Eu acompanho. Doutor Wesley? Faltou só sustentação oral, João. É verdade. Eu acompanho o relatório. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Eu acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. O item 82 foi retirado de pauta, por solicitação da PGFN. Item 83, de relatoria do Dr. Kleber. Plus Pharma. Plus Pharma. Tudo isso é de decadência, né? É um NFLD, Notificação Fiscal de Lançamento de Débitos, né? Era como chamava o AI da Previdência, Notificação de Obrigação Principal, referente a decreto lançado em diferença de contribuições incidentes sobre o pagamento de prolabore indireto ao sócio Francisco de Assis Frota Machado, consistente em aluguéis mensais, taxa de condomínio relativa ao período de janeiro de 97 a 12 de 2001. A contribuição da empresa sobre o pagamento autônomos, avulsos e demais pessoas físicas prestadoras de serviço até 2 de 2000. Então, uma NFLD por falta de lançamento indireto, né, salário indireto. Cientificada, a empresa requeriu a improcedência do lançamento, alegando o seguinte, conforme o relatório do acórdão recorrido. O sócio administrador, senhor Francisco, é proprietário do imóvel localizado na rua tal, que se encontrava alugada a empresa objeto da notificação ambiental, amparado por contrato de locação de imóveis devidamente revestido das formalidades legais. Que o pagamento do aluguel no mês de janeiro foi de 700 e não de 800. O contrato de aluguel não foi apresentado ao agente fiscal no decorrer da fiscalização por dificuldade localizada, por tratar-se de documento gerado há 9 anos. Mês de abril de 97, fevereiro de março e novembro de 2001, manteve um imóvel que servia de apoio aos vendedores que residiam em outras cidades, quando estes vinham à Fortaleza para reuniões mensais. A DRJ considerou improcedente a impugnação e manteve o crédito, inconformada a empresa recurso voluntário, onde reitera os argumentos apresentados na impugnação e acrescenta a decretação da prescrição do crédito aqui discutido, uma vez que estes foram gerados na competência de janeiro de 97 a dezembro de 98 para um crédito, né, de janeiro de 2000, novembro e dezembro de 2001 para outro, pagamento de condomínio em novembro de 2000, fevereiro, março e maio de 2001, sendo consolidados apenas, né, em 11 de abril de 2006 foi a ciência. Requer ao final, por oportuno, tendo em vista a afronta do princípio não confisco, requer perícia contábil nos cálculos elaborados pela auditoria fiscal sob pena de cessamento de defesa. Então, o recurso é tempestivo atende os requisitos da decadência, da prejudicial de mérito. A recorrente alega que parte das competências do período incluído no lançamento já se encontrava decaída na data da ciência do lançamento, que foi 11 de 4 de 2006, por se tratar de tributo sujeito a homologação.
Neste caso, a decadência operaria no artigo 150, parágrafo 4º. Aplicando-se a regra do 173 do CTN, tem-se que estariam decaídas a data de lançamento das competências até 11 de 2000. Eu apliquei até 11 de 2000 173 porque eu não encontrei recolhimento para esse período. Então, aplica direto o 173. Então, até 11 de 2000, em 11 de 4 de 2006, estaria decaído. Para as demais competências, nos termos da súmula CAR 99, há que se verificar se houve antecipação de pagamento. Da análise do relatório fiscal, verifica-se que se trata de lançamento complementar da diferença e recolhido com as apurações na folha de pagamento prolabore. No relatório de documentos apresentados, de folha 23 e 26, constam as IGPS apresentadas pelo contribuinte na autuação do período de janeiro de 98 a 7 de 2001. A 7 de 2001. Aplicando-se a regra decadencial prevista no artigo 150, parágrafo 4º, porque houve antecipação de pagamento, a competência 3 de 2001 estaria decaída em 31 de 3 de 2006, tendo em vista a ciência dos lançamentos 11 de 4 de 2006. Portanto, devem ser excluídos do lançamento por decadência as competências até 3 de 2001. Outra questão do aluguel firmado entre a recorrente e o sócio-gerente, é afirmado que afronta o princípio do não confisco, trata-se de matéria constitucional, eu não considero, rejeita-se o pedido de perícia por inoportuno e desnecessário também, rejeita o pedido de perícia, embora tenha sido feito só no recurso. Exposto, voto por conhecer parcialmente o recurso, não conhecendo as questões de inconstitucionalidade, rejeitar o pedido de perícia e reconhecer a decadência do lançamento até a competência 3 de 2001, inclusive, súmula CARF 99. Esse é o voto. Doutor Kleber, o que é? Oi? É a contribuição ou é a multa? Não, aqui é uma INFLD. Aqui é uma auto-infração de obrigação principal. Então, por isso que aplica a súmula 99. Verifica se tem antecipação de pagamento. Então, 3 de 2001, ele foi em março, em abril de 2006, ele tomou ciência. Então, 3 de 2001, a GFIP até 4, né, no dia 7 do mês 4, com recolhimento no dia 2. A Letícia voltou aí, né? Voltei. Então, contando 5 anos de 2001, daria 2005, até 3 de 2001, no mês 3 de 2001. Perdão, o doutor Kleber, eu caí aqui, eu não vi o resultado que o senhor proclamou aí. Se puder repetir, por favor. Eu escutei todo o voto, só o dispositivo. Conhecer parcialmente o recurso, não conhecendo as alegações de constitucionalidade, súmula 2, rejeita o pedido de perícia, reconheça a decadência do lançamento até a competência 3 de 2001, inclusive, súmula CARF 99. Tá, obrigado. Podem voltar aí aos debates. Doutor Kleber, eu estava olhando aqui o recurso. O senhor entendeu que a alegação dele em relação ao aluguel era só a questão do confisco? E ele só apresenta, isso aí ele acrescenta no recurso. Eu podia até botar que não foi alegada a matéria. É porque eu estou lendo o recurso e ele fala outras coisas, né? Ele fala que não se falar em prolabore direto, já que sua caracterização se daria se o imóvel fosse locado pela recorrente em favor de seu sócio gerente, como auxílio moradia, não da forma aqui apresentada. Ele fala outras questões, que não é só a questão do confisco, né? Tem um monte de coisa que ele fala aqui. Que é como disposto na impugnação apresentada, o imóvel objeto do aluguel é de propriedade do senhor Francisco, que estava locado para a recorrente. Questiona a questão dos cálculos. Aqui nos cálculos que ele fala do não confisco. Como se observa nos cálculos apresentados pela auditoria, foram incluídos nos cálculos todo e qualquer tipo de aluguel. Aí essa parte do não confisco, né? Mas tem uma questão de mérito que não é o não confisco. Tá, doutor Kleber?
Eu realmente só analisei a preliminar, né? Você não entrou no mérito que ele rebateu aqui. Você não conheceu. Eu ia colocar aqui a decisão da DRJ, né? Da DRJ, né? Da DRJ. Eu vou colocar aqui que eu sigo o voto da DRJ na questão desse mérito, né? Por quê? Porque a DRJ considerou o contrato de aluguel apresentado, o contrato apresentado não foi registrado em cartório, né? Então não tem a formalidade que se oponha ao fisco, né? Que seria um contrato registrado em cartório. A questão de o próprio sócio da empresa fazer um contrato a valor abaixo do valor de mercado, muito abaixo do valor de mercado, e por aí, né? Que era para as pessoas que viriam à cidade de Fortaleza ficar naquela casa. Então não é por causa do trabalho em si, né? Então eu considero e vou colocar aqui reproduzindo o voto da DRJ. Eu quero sacar. A doutora Letícia queria falar, né? Se você desbloquear a voz, sacar, ela pode morrer. Porque não, houve uma queda aqui. Ele juntou um contrato, só que nesse contrato há divergência entre o valor repassado efetivamente a título de aluguel? Não, o contrato, a questão do contrato é que ele não pode se opor, que ele teria que ser registrado em títulos e documentos. Aí é um contrato particular entre a empresa e o sócio. É uma exigência legal? É uma exigência legal. Então ficaria... o senhor vai reiterar a decisão da DRJ. Isso, estou colocando aqui, vou reiterar a decisão da DRJ, nessa questão do mérito, né, dos aluguéis. Do aluguel. Isso, do aluguel. Ok. Alguém tem mais algum questionamento? Doutor João? Não, só para esclarecer essa questão do documento, doutora Letícia, em que pese haja divergência, em alguns casos, sobretudo a gente já teve esse tipo de divergência quando trata de recibo médico, o entendimento que o Dr. Kleber está adotando para condicionar a prova ao registro público deriva do Código Civil, que diz que os documentos particulares fazem prova só entre as partes, mas se você quiser opor esse documento particular a terceiros, ele terá que ter registro público. E aí discute-se se o fisco seria o terceiro ou se o fisco não seria o terceiro. Então, há quem entenda que para opor um documento ao fisco, ele tem que ter sido registrado no registro público, porque o fisco é um terceiro. Senão, eu vou lá no quintal, faço um documento particular, eu e fulano, posso até pós-datar o documento, porque não tem registro algum, não tem forma nenhuma de nenhum terceiro contestar aquele documento e fazer prova que prejudica esse terceiro. Então, esse é o sentido da norma do Código Civil. A discussão que, às vezes, a gente se depara, é muito comum no caso de imposto de pessoa física, no caso de previdência é menos comum, se o fisco se enquadra nesse terceiro ou não se enquadra nesse terceiro. Então, o entendimento de alguns conselheiros é que sim, o fisco é o terceiro. Para você opor uma prova ao fisco, produzida, que faz prova entre os dois signatários, terá que ter o registro público. Senão, como é que você vai atestar que aquele documento é de fato idôneo, se não houver um registro público? Mas há também situações em que o conselheiro vota, não, independente do registro, isso aqui pode ser oponível ao fisco. Então, essa é a questão. Essa obrigatoriedade legal que o doutor Kleber está dizendo deriva dessa regra geral do Código Civil, que obriga que o documento seja registrado para ser oposto a terceiros. Ele só faz prova, se for particular, só faz prova entre os signatários. Só complementando ao doutor João, Letícia, é mais ou menos isso, porque, vamos supor, no caso de recibos médicos,
que ele comentou, que é mais comum, mesmo que o contribuinte leve ao cartório, autentique o documento e tudo mais, o fisco muitas vezes não aceita, porque aí vem um terceiro requisito, que aí eles já começam a exigir o efetivo pagamento. Então, você tem um recibo que é uma contratação entre as partes, faz prova de prestação de serviço entre as partes, aí vem esse outro requisito, mas não é oponível a terceiros porque não tem fé pública, etc. e tal, é um contrato havido entre as partes. Aí, mesmo que se autentique, aí o fisco já começa um outro requisito. Tá bom, tá autenticado, tudo no cartório e tudo mais, tal, mas não há comprovação do efetivo pagamento. Então, assim, são requisitos que vão sendo criados muitas vezes arbitrariamente. Aqui ele não apresentou nada durante a ação fiscal, o fiscal constatou na contabilidade, e aí ele apresenta tudo depois, com assinatura simples aqui, olhando os documentos aqui. E a gente entra naquela questão que qualquer um também pode imprimir um contrato, um recibo a qualquer hora, se a gente não exigir nenhuma formalidade para comprovar uma coisa que foi solicitada durante a ação fiscal, né? Então... mas aí tem que derivar da legislação, igual o João falou. Isso é uma regra do direito civil, né, que obviamente vai ter impactos na questão, na seara tributária, mas é uma regra geral. Você não tem uma lei específica tratando que o recibo médico ou que o contrato de não sei o que tenha que ser tal. Assim, é uma regra geral, que, assim, tanto que há divergência nesse ponto. Doutor João, pode falar. Eu não vou discutir a questão do recibo médico ainda, porque eu tenho a impressão que a gente vai se deparar com isso várias vezes na turma, mas está certo, doutor Tiago, é uma regra geral. Várias vezes a gente deixa de aplicar essa regra diante das circunstâncias do processo. Caso o recibo médico é típico, às vezes você não tem lá um elemento que dê fé pública à prova, mas tem outros elementos que atestam que aquele serviço médico foi feito. Agora, no caso dos autos aqui, a situação inverte um pouco, porque é o seguinte, é o imóvel do proprietário da empresa, que fez o contrato com o interesse da empresa, então a figura é um pouco diferente, essa que é a circunstância, né? E aí eu acho que para ter fé à prova, ela tem que ser robustecida, porque concordo com a doutora Sheila, é muito fácil para o dono do imóvel, que é o mesmo dono da empresa, fazer um contrato ali, sem nenhuma formalidade, e isso e apresentar isso como uma prova intempestivamente, já que nem no curso da ação fiscal ele apresentou. Porque enquanto acontecia a ação fiscal, em tese, durante a ação fiscal, essa prova poderia ter sido checada pelo auditor que estava lá na rua, que estava lá com o trabalho na mão, e aí apresenta já direto para o julgador uma prova que já passou da fase da fiscalização, que poderia ter sido produzida fora do prazo. Então, há que ter um pouco de cuidado com a prova apresentada. Então, aí verge um pouco a situação colocada pelo doutor Tiago. Você vê que quando a circunstância é tão íntima, como, por exemplo, entre o dono da empresa e a própria empresa, ou um gerente, ou um empregado da empresa, você tem que ter outros elementos para comprovar o fato concreto, como gosta muito de invocar o Dr. Wesley, para comprovar a verdade material. Eu entendo, concordo com a decisão aí do relator da Prefeitura da RJ, que apresentar um contrato só na fase litigiosa, sem qualquer formalidade, eu acho que o valor probante disso, na minha opinião, é bem reduzido. Um contrato feito pelo próprio dono da empresa. Doutora Fernanda. Liga o... Não sei se foi a doutora Fernanda ou se foi o Paulo que levantou, porque eu estou lendo aqui, mas pode ir, doutora Fernanda, vai. Não, eu só ia
Na verdade, sendo bem breve, tentar ser bem breve, complementando o que o doutor João falou, eu realmente, eu entendo, tio, o seu posicionamento de falar que às vezes existem exigências que são arbitrárias, digamos assim, mas eu acho que o maior princípio que, pelo menos, está em mente minha é a prova, né? É a questão da prova. Se o fisco tem alguma dúvida, ou se a gente tem alguma dúvida acerca da legitimidade de uma operação, eu acho que o contribuinte, se tiver algum problema em apresentar outra prova, alguma dificuldade, como em alguns casos eu vejo, por exemplo, até de despesa médica, exemplificando rapidamente. Ele fala, não tenho como pegar a cópia microfilmada, mas eu pedi o banco, veja aqui que eu pedi. Então, assim, demonstra a tentativa, a boa-fé do contribuinte em demonstrar que realmente aquela operação ocorreu. Então, juntar a declaração do médico mostrando lá que, né, declarou, digamos assim, aquela prestação de serviço para a pessoa. É tudo intuito do contribuinte, é muito caso a caso. Nesses casos de contrato, tem até vários de mútuo, que a gente pode até porventura aqui também vir a discutir, de omissão de rendimentos, e aí tem contrato de mútuo e tal, algumas coisas nesse sentido, que eu utilizei até, acho que foi, peguei do João, e o João tinha citado, acho que Paulo, é um trecho de um voto, eu também estou me esquecendo o nome de quem foi o primeiro relator que trouxe à tona essa ponderação de que realmente existem, às vezes, contratos e que tem até assinatura entre as partes, como, por exemplo, contrato de multa, às vezes é pai e filho, às vezes é uma pessoa de empresa com outra pessoa da empresa, né? Aí tem um contrato, tipo, às vezes não é nem datado, às vezes tem uma data lá qualquer, assinatura, às vezes não tem assinatura, e aí ele fica querendo dizer que vale aquele contrato de um multo de milhões, para justificar, exemplo, a omissão de rendimentos. Então, aí a gente traz, a gente tem um entendimento, acho que o doutor Wesley entende diferente, pode ser que a doutora Letícia também entenda diferente, mas a gente, em geral, por maioria, a gente acaba realmente tendenciando para o lado de que precisaria de mais algum arcabouço para demonstrar a efetividade daquela operação. Doutor Paulo. Eu só queria pontuar que, não em relação ao caso, que eu acho que eu concordo pelas conclusões aí com o relator, entendeu? Que a prova não está bem produzida, não está convincente. Mas o dispositivo do Código Civil, que fala sobre a oponibilidade do documento particular a terceiro, que é sobre a condição de ter sido registrado em registro público, eu entendo que, se a gente levar isso ao extremo de entender que todo e qualquer documento particular estaria sujeito a isso, todo o recibo médico teria que estar registrado no registro público. Acho que não é esse o foco da lei. Por exemplo, em contrato de aluguel, o objetivo de registrar o contrato no registro público pelo locatário é esse contrato ser oponível a um eventual promitente comprador para fins do exercício do direito de preferência, caso ele seja preterido. Acho que é nesse contexto que esse tipo esse dispositivo legal se aplica, entendeu? Com relação ao fisco, a gente prima pelos fatos, entendeu? A realidade dos fatos, que supera, inclusive, o eventual registro público desse contrato, que não se afigure crível, entendeu? Diante do conjunto probatório. Então, ainda que houvesse um registro público a posteriori, entendeu? Ele seria duvidoso, entendeu? No que diz respeito à prova do fato. Então, eu nunca levo em consideração essa questão de estar ou não estar registrado, entendeu? A não ser que seja contrato de venda de imóvel, por exemplo, que é obrigatório o registro. É constitutivo do direito, entendeu? O registro público. Naqueles casos que não tem esse aspecto constitutivo, eu não vejo essa exigência, entendeu? Mas, pelas conclusões, eu vou com o relator. Nesse caso aí, né, antecipando já um pouco. Quando você fala de registro, seria registro lá no registro de imóveis?
registrar esse cartório no registro de imóveis? Isso ocorre no contrato de locação. O locatário pode fazer esse registro, entendeu? Para fins de ou a terceiros ou direito de preferência. Eu olhando aqui, eu olhando aqui o contrato, na folha 106, existe uma firma reconhecida da pessoa que assinou o contrato de 1997. Tem uma firma reconhecida, por isso que eu fiquei na dúvida se é o registro. Não é registro. Isso não é registro. Isso é só firma reconhecida, mais nada. Tá, joia. Acho que o Dr. Wesley pediu antes do Dr. João. Eu concedo a minha palavra para depois do Dr. João, pode ser? Pode ser. Eu estou vendo aqui um documento aqui. Obrigado pela gentileza, Dr. Wesley. O cartório que normalmente, via de regra, a não sei que haja disposição legal em contrário para registrar esse tipo de documento, foi um ótimo exemplo da doutora Fernanda, do contrato de mútuo, o cartório de registro de títulos e documentos, essa é a serventia adequada. Está corretíssimo, Paulo. Essa norma, ela se aplica, a gente várias vezes, aliás, na maioria das vezes a gente não aplica essa norma, mas várias vezes a gente aplica quando a gente percebe que aquela prova não está muito coerente com os elementos dos autos. Então, é muito comum aplicar numa situação dessa. Mas não eu concordo com o Paulo, não é uma regra que a gente necessariamente, como disse o Dr. Kleber, não é exatamente uma exigência legal. Está lá previsto no Código Civil, e quando a gente percebe no processo que aquela prova apresentada destoa, um exemplo típico, você vê claramente que a prova veio já na fase litigiosa, um documento frágil, com assinatura, sei lá, de pai e filho, você não tem muitos elementos para corroborar aquela prova nos autos, então aí um registro público, ou então, como disse lá o Dr. Tiago, a comprovação da verdadeira operação, lá do pagamento, algo que robusteça essa prova, eu acho que é bem exigível para o julgador. Eu, como julgador, exigiria. Quando eu percebo que aquilo que foi apresentado está extremamente frágil para provar o fato. Então, mais no sentido de que o documento em si não é sempre 100% probante. Essa que é a questão. E, claro, vai depender do conjunto dos elementos dos autos. Wesley. Não só para complementar as discussões, os debates, a prova no direito mutário, ela sendo verdade, às vezes exatamente produzida, né? Porque ter os registros adequados é obrigação do contribuinte, mas muitas vezes isso não acontece. Eu concordo com tudo que os colegas têm. Há registros também. Nós já nos deparamos, viu, doutor Paulo, com situações até mais, assim, convincentes, e não foi aceita porque o conjunto probatório como um todo não tinha sido superado em relação aos fatos. Mas, assim, fica muito, cada vez mais que eu julgo, fica muito mais claro para mim que cada caso é um caso e cada situação tem que ser verificada na sua essência, porque você juntar um contrato sem fé pública, e aí, quando há uma fé pública, nós temos também, eu tenho como iniciativa sempre valorar a prova também, porque nós temos ali com uma fé pública, apesar dos fatos. Então, assim, o conjunto probatório é o que vai formar a convicção do julgador ao final. E uma prova isolada, ela não te dá, normalmente, o contexto. Quando temos um contexto, de repente, dá para se relativizar pelo formalismo moderado do princípio do processo administrativo. Mas eu acho que até o João vai lembrar, nós tivemos um caso até do secretário Salim, acho que foi até de minha relatoria, não lembro, mas ele tinha juntado muitas provas, inclusive,
até outras questões, e nós exigimos na época, assim, bom, então tá, faltou aqui um comprovante de pagamento do IPTU, se eu não me engano, eram várias transações, e tinha um contrato, acho que me parece que era com pai e filho, se eu não me engano. Tinha um contrato, mas não estava registrado, não tinha formalidades, então ficou, assim, uma prova muito deficiente, né? E é o desafio para o contribuinte sempre apresentar uma prova que convença, né? E esse é o devido processo legal, não estamos falando de ilegalidade, de coisas erradas, mas de provas sobre o fato gerador que deve ser enfrentado e afastado pelo contribuinte, né? Partindo da premissa que um erro, e não de um ilícito, de uma vontade de lesar o fisco, porque quando há vontade, obviamente, nós vamos ter lá no auto de infração o lançamento de uma multa qualificada, alguma coisa nesse contexto. E, obviamente, a multa ela penaliza aquele ato que não foi feito de maneira adequada. Então, acho que seriam essas considerações. Obrigada, doutor Wesley. Doutor João. Desculpa, doutora Sheila, mas eu vou só contar rapidamente um caso aqui que eu acho que ilustra bem essa situação e pode servir para outros processos. Eu não sei se foi esse mesmo processo que o doutor Wesley se referiu, acho até que foi, não me lembro bem, mas eu me lembro bem da situação, acho que todos aqui vão se lembrar que estavam presentes. Havia um contrato no processo, o contrato estava registrado no cartório de registro de títulos e documentos, mas o contrato estava estranho. Aí, eu era o relator nesse caso, eu fui verificar, havia a tabeliã do cartório, que era de uma cidade interior do Rio, respondia a um processo na Corregedoria de Justiça justamente por falsidade. E havia vários casos apurados nesse processo, estava na internet, vários casos apurados aí dessa tabeliã de falsificação de documentos. Trouxe isso para os autos, porque era público, estava na internet. Então, e o colegiado entendeu, naquele caso, que apesar do registro da tabeliã, aquele registro não merecia fé pública, porque havia vários indícios nos autos de que o contrato era falso, afinal de contas. Então, há que sopesar, está certíssimo, doutor Wesley, você tem que analisar o que está nos autos. Então, acho que agora a gente pode pôr em votação, né? Como vota, doutor João? Eu acompanho o relator. Doutor Wesley? Eu vou acompanhar o relator. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Acompanho pelas conclusões. Conclusões. Eu acompanho. Vou fazer o seguinte, eu vou retificar o meu para acompanhar pelas conclusões também, tá bom? Ok. Eu também, doutora Sheila, pelas conclusões. Então, votaram pelas conclusões. Então, foi Paulo, Letícia e Tiago, né? Então, ficou Plus Pharma, item 83. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer parcialmente. Não vai ter o conhecer parcialmente, né, doutor Kleber? Tem, porque tem a multa confiscatória, né? Conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de constitucionalidade, súmula cap número 2, rejeitar o pedido de perícia e reconhecer a decadência do crédito lançado. Não, reconhecer a decadência e negar provimento, né? Que o senhor não colocou. Isso. No método negativo, não, é provimento parcial para reconhecer a decadência, né? É provimento parcial, só para reconhecer a decadência. E dá provimento parcial. Eu vou ler direitinho agora de novo. Todos os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso,
não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, súmula CAF número 2, rejeitar o pedido de perícia e dar-lhe parcial provimento para reconhecer a decadência do crédito lançado até a competência 3 de 2001, inclusive, súmula CAF número 99. Votaram pelas conclusões os conselheiros Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro e Tiago Duca Amoni. Certo? Certo. Próximo item 84, da doutora Fernanda, Prefeitura Municipal de Pareci Novo. Ou estava aberto, né? Me desculpa, ainda bem que eu estava calada. Essa aqui, deixa eu só me lembrar aqui. Vamos no relatório que eu lembro rapidinho. Foi glosa de valores indevidamente compensados pelo município em guia de recolhimento, Fundo de Tempo de Serviço, GFIPs. A ação fiscal teve origem no processo administrativo tal, pensado a este, onde o município fica intimado a prestar esclarecimento quanto a compensações declaradas em GFIP, discriminando detalhadamente a origem do crédito. O contribuinte foi cientificado da decisão, montante do crédito 33 mil. O cerne da questão diz respeito à possibilidade de compensação dos créditos decorrentes da exação declarada inconstitucional antes. Tá, pronto, já lembrei. Trânsito em julgado. Foi o seguinte, aqui ela fez compensação de valores antes do trânsito em julgado, tá? Do processo judicial. A parte em controvérsia da decisão, contribuições previdenciárias do período de 7 de 2003 a 9 de 2004, já transitou em julgado desde o julgamento junto ao TRF4, não havendo ofensa ao disposto no 170A do CTN, que exige o trânsito em julgado. Então, esse, tá? O cerne da questão. É a compensação de créditos antes do trânsito em julgado de decisão judicial. Então, aí, partindo para o meu voto, porque eu acho que esse entendimento já é meio que pacificado. O presente processo versa especialmente sobre o pagamento das contribuições previdenciárias por entidade beneficente, a qual alegou gozar direito de ser considerada imune. Depois de início a discussão prolongada e analisada por alguns anos, decisão transitada julgada, aí nesse caso aqui, ela realmente foi considerada imune, tá? Oxi. Desculpa, aqui tem até um negócio do ABC aqui. Mas, enfim. Vou só abrir aqui o processo também. Esse aqui eu julguei procedente, porque esse aqui ela fez compensação antes. A compensação não tinha. O processo não foi. Não tinha. O processo judicial não tinha sido transitado em julgado, tá? E aí foi feito o lançamento. E a DRJ fez o lançamento justamente com base no disposto no 170A do CTN, que exige o trânsito em julgado para decisão. Ela traz aqui o artigo, na verdade, o ato declaratório número 8 da PGFN, que autorizava a dispensa de interposição de recurso de desistência quando a causa se referia à contribuição, à exigibilidade de contribuição previdenciária dos agentes políticos.
Enfim, ela fez, em resumo, a Prefeitura de Parecis Novo, tem algumas coisas aqui que estão bagunçadas aqui no meu voto, que eu estou vendo aqui agora, me perdoe. Mas a Prefeitura de Parecis Novo, ela, antes de ser declarada imune, ela fez compensações, tá? E essas compensações, elas foram glosadas pela fiscalização, com o argumento de que não teria decisão judicial transitada em julgado para que ela fizesse isso. Mas logo depois a decisão foi favorável a ela, no sentido de que realmente ela era imune, ou seja, ela poderia fazer essas compensações. Então, seja qual for a matéria, eu entendo, e aí é um entendimento geral meu de todos os casos que a glosa por conta da falta de decisão transitada em julgado. Quando eu vejo que foi transitado em julgado a favor do contribuinte, tá? Eu concordo que poderia ter sido compensado. Porque eu entendo que, na verdade, está ratificando, está confirmando que ele tinha direito já a fazer isso. Então, nesse caso, foi glosado porque ela não tinha ainda, ainda tinha confirmação, não tinha decisão judicial transitada em julgado, no sentido de dizer que ela era imune, né? Porque estava esperando a decisão do STF lá, ratificando a constitucionalidade apenas do inciso 2. Quando transitou em julgado, foi favorável para ela, no meu entendimento, e sendo assim, poderia fazer a compensação. Deixa eu só voltar aqui para... Mas antes da conclusão, você está negando provimento. A Letícia está congelada. Não, porque... A Letícia está congelada, é verdade. É como eu falei, Sheila, eu estou ouvindo. Vocês me ouviram? Eu vou consertar só a parte aqui do meu voto, porque eu acho que eu tinha feito esse em cima da Fundação ABC. Mas eu não entendo como é que a prefeitura pode ser imune, filantrópica. Não entendi. Não é a prefeitura que é um pagamento, na verdade, uma retenção que ela havia feito de uma fundação e discutia essa imunidade dessa fundação. Pelo que eu estou entendendo aqui, Fernanda, é isso mesmo? O processo não está na pasta, eu não consegui abrir. Não está na pasta? Aqui, né? Não. Espera aí que eu boto agora. Esse aqui não é muito grande, não. Pode falar, doutor Paulo. Será que eu posso ir fazendo algumas considerações enquanto baixo o processo? Sim. Ok, bom, o cerne desse processo é saber se a gente pode validar aqui uma compensação que foi declarada relativa
a questão que ainda estava em discussão judicial, o crédito estava em litígio. Então, a decisão de piso, ela não analisou efetivamente o mérito dessas compensações, porque já esbarrou no óbice. Eu acho que a gente não tem como chegar aqui e deferir uma coisa que sequer foi analisada, entendeu? Ele poderia ter pedido, à época, restituição, não compensação. Eu acho que deferir compensação não é razoável, e a gente não pode fazer aqui, entendeu? Se ele tivesse pedido restituição, a gente poderia reconhecer aqui agora, entendeu? Porque seria, mesmo porque se não reconhecesse, não teria outra forma de pedir, que a gente entende que ele tem que fazer o pedido tempestivo, independente de ter ou não ter decisão judicial, que só vai ocorrer muito tempo depois, né? Agora, compensação, efetivamente, ele não poderia fazer. A gente estaria definindo uma coisa aqui que não foi verificada até a compatibilidade desses créditos, entendeu? Pois é, mas aqui é uma glosa de compensação, é um lançamento, não é um pedido de compensação. Isso, foi uma compensação feita lá em GFIP, né? Essa compensação, segundo as regras, teria que ser com créditos já transitados em julgado. Isso, o argumento da DRJ, ele fala que já havia sido transitado em julgado, eu estou lendo aqui o acordo, ele afirma que transitou em julgado, no entanto, o que se verifica é que a compensação se deu antes do trânsito em julgado, pois o recurso especial impetrado pelo contribuinte ainda pendia de apreciação pelo Poder Judiciário. Isso. Naquela época, né? Mas aí, Paulo, como é que tu resolveria o caso, assim, só com pedido de restituição, onde ele não... Não, improcedente acabou, entendeu? Não acolheria o recurso. Se ele não pediu o que deveria ter pedido à época e prescreveu, paciência. Como eu votaria. Que seria restituição. A compensação estaria fora, porque na verdade é uma glosa, né? A compensação estaria fora. Ele não teria o direito de pedir compensação, então. Eu entendo que não. Né? A compensação foi indevida efetivamente. Aqui não fala de isenção, imunidade, essas coisas não. Fala que ele transitou em julgado o processo dele e que ele tinha direito. E a DRJ fala que não. Aqui o doutor João quer falar. Do 170A. Isso. É simples. O doutor João quer falar. O doutor Paulo está corretíssimo. Ele fez o pedido quando não podia fazer. Agora eu estou vendo aqui uma outra questão, doutora Fernanda. O processo que ele tem nada a ver com imunidade, isso aqui. Precisava saber qual que é o objeto dessa ação ordinária e tal. Porque, pelo que eu estou vendo, veja só, o lançamento foi a glosa da compensação dos valores das contribuições incidentes sobre a remuneração paga a dirigentes políticos, ao prefeito, vereadores, etc. Bom, obviamente não há imunidade quanto a isso, quanto à contribuição deles, em que o município é responsável por recolher, mas esse deve ser o objeto dessa ação, presumindo, porque não teria como ela está dizendo, olha, eu estou compensando porque estou discutindo essas contribuições dos agentes públicos na justiça. Essa é a alegação dela. Aí a DRJ veio, antes de analisar o mérito dessa compensação, se essa contribuição dos agentes públicos era devida ou não, ela disse, não, peraí, você não pode compensar porque nem tem trânsito em julgado dessa ação, então já não pode compensar, independente do mérito. Então, eu concordo com o Paulo, que o pedido foi indevido da compensação porque não tinha trânsito julgado, e, além disso, o mérito nunca chegou a ser apreciado, o objeto que está sendo compensado nunca chegou a ser apreciado, porque, como disse o Paulo, não venceu a primeira etapa, que é haver o trânsito em julgado da ação. Quando do pedido da compensação? Mas ele não questiona o mérito, ele fala que ele tem direito àquela compensação, porque ele tem esse processo judicial e ele diz que a decisão é imutável. Desculpa, eu realmente no meu voto eu misturei, eu confundi, botei esse negócio de imunidade, não tem nada a ver, a compensação antes do trânsito em julgado. É realmente especificamente isso de agente político, tá? E eu entendi, pelo que eu tô vendo aqui, ele coloca, eu tô vendo aqui exatamente que ele traz até o número do processo, 2008-7100, 018 166-6, Rio Grande do Sul. Tá? Ele entrou com demanda judicial perante a Justiça Federal, justamente alegando
a questão do não dever retenção sobre os agentes políticos. Exatamente isso. Mas, pelo que eu vi aqui, não houve recurso por parte da União Federal em relação à restituição da exação no período compreendido. Tá? Então, assim, não foi, pelo que eu estou entendendo aqui, não tinha mais mudança, não foi recorrida essa parte. Então, ele falou que não tinha mais, em que pese não ter transitado o processo todo, não foi recorrida essa parte específica em que se discutia esse ponto. E, sendo assim, era indiscutível que ele poderia fazer essa compensação. Então, em que pese não ter transitado e julgado todo o processo judicial, em que se discutia alguns outros pontos, com relação especificamente a isso, não foi recorrido. Aqui, ó, tá na página, eu já colei lá, tá? Se vocês puderem. Eu posso até compartilhar aqui com vocês, é melhor, agora que eu lembrei. É melhor aceitar direto, porque aí a gente continua se vendo. Eu colei lá. Não sei se está terminando de ir. Vocês estão conseguindo ver a tela? Sim. Sim. Isso aqui é o recurso do município de Parecer Novo. Aqui ele está falando, ó, não houve recurso por parte da União Federal em relação à restituição da exação no período compreendido. Não era mais passível de sofrer qualquer modificação judicial. Aí eu vou dizer aqui, olha, o número do processo é esse aqui. Esse aqui, ó. 2008-7100-018166-6. Aí aqui ele traz só as decisões. Doutor Paulo queria falar. Reitera-se que a Fazenda Nacional externar suas contrarrazões no recurso especial tornou incontroverso o período do acórdão, ou seja, as contribuições previdenciárias realizadas não eram e não são objeto de contestação judicial. Pela leitura que você fez aí, Fernanda, eu fico até mais preocupado em definir qualquer coisa nesse processo, porque está claro que ele fez um pedido de restituição aí no processo judicial, que não houve nem contestação da União, entendeu? Corre um sério risco dele estar levando lá e está dando aqui de novo. Mas aí se ele leva lá e dá aqui, vai bater na trave lá, porque quando não chegar... Não vai bater em trave nenhum, porque são unidade preparadora. Não, sim, mas não vai não. A unidade preparadora não vai verificar a restituição. Não tem, o que a gente definir está definido aqui, entendeu? Vai compensar e acabou. A restituição que foi feita lá no processo judicial, na execução da sentença, foi outro caminho, entendeu? De precatório, de... Então não seria o caso de... Bom, eu acho que seria o caso de diligência. Eu acho que seria o caso de diligência. Porque eu pensei, eu não entendi o que você falou. Lá ele não... discutiu, por esse trecho que você leu da decisão, houve um pedido de restituição no processo judicial dessas contribuições indevidas. Se ele pediu restituição lá, efetivamente o crédito foi havido lá no judiciário, entendeu? Exatamente. Pode ter sido havido lá, isso aí teria que ter sido verificado na decisão, ao apreciar o trânsito em julgado, sei lá o quê, se efetivamente isso já foi pago, se ele tinha direito a esse crédito, entendeu? Nada disso foi verificado. Mas ele não pediu restituição, não, ele pediu compensação. Não, mas ele falou no processo judicial, Fernanda. Mas cadê? O objeto do processo judicial pode... Onde está isso? Eu li isso. Você leu para fundamentar na parte que não foi recorrida, que seria a parte do direito creditório dele. O recorrente ajuizou demanda perante a justiça, qual foi julgada parcialmente. Está certo, restituição, é isso mesmo, está certo. Aqui, ó, em síntese, não houve recurso por parte da União Federal em relação à restituição da exação no período compreendido. Você está coberto de razão. Isso aí teria que fazer uma verificação se o contribuinte desistiu da execução e optou aí pela compensação, entendeu? Tem verificações que têm que ser precedidas, entendeu? Eu concordo, acho que é o caso de diligência mesmo para ver
se houve restituição, se não houve. Aí, caso não tenha havido restituição, eu entenderia a favor da compensação, mas aí seria outra discussão. Mas, enfim, eu acho que seria o caso mesmo de resolução. Vou mudar meu voto para fazer uma resolução mesmo, para confirmar nesse sentido. Algum questionamento mais? Doutor João? Não, se o voto da doutora Fernanda for para a resolução, eu vou provavelmente abrirei divergência, porque eu vejo que a situação aqui é diferente. Ele entrou com uma ação judicial contestando a incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos aos agentes políticos. E, inclusive, solicitando a repetição do indébito, daquilo que já havia sido pago. Pelo que, eu não consegui abrir o processo aqui, doutora Fernanda, mas pelo que a senhora pôs na tela aí, eu vi o processo aqui, só não consegui abrir aqui ainda. Pelo que a senhora mostrou aí no trecho que a senhora apresentou na tela, naquela ação judicial, ele já pede o indébito, ele pede a restituição. Ele provavelmente está pedindo a isenção, está questionando a incidência e pedindo a restituição daquilo que foi eventualmente descontado ou devido em cima dessas remunerações de agentes políticos. Ora, se é essa a discussão do processo judicial, eu vejo que aqui, concordo com o Paulo, a gente não pode decidir sobre o indébito, não poderia decidir sobre o indébito, não poderá nem depois dessa eventual diligência que traga a seguinte informação: transitou em julgado e o objeto da ação é esse. Por quê? Porque eu vejo, antes de mais nada, uma concomitância. Se ele está discutindo o objeto, mesmo crédito tributário na decisão judicial, vai valer a decisão judicial. E se ele for bem sucedido na ação judicial, ele vai receber isso via precatório. Não é conosco mais. A gente corre realmente sério risco de dar 2 vezes para ele. Ele vai se restituir lá com precatório, se ele for bem sucedido, e a gente terá decidido, e o nosso processo é mais célere, a gente terá decidido aqui por autorizar o indébito, o aproveitamento do indébito dele, vai ser aproveitado, porque vai ter que cumprir o nosso acordo, e depois vai ter que a União vai ter que pagar o precatório dele. E não isso aí, doutor Wesley, não é feita essa checagem não existe, até porque quem vai pagar o precatório é a advocacia da União, não é o fisco. O fisco executa o acordo do CARF. Mas ele tem nada a ver com pagamento de precatórios. Então, eu vejo, e é justamente para evitar esse tipo de situação que a legislação impede que se discuta nas 2 vias, a judicial e a administrativa, para evitar exatamente isso. Porque se está discutindo na via judicial a mesma matéria, e lá ele pediu a repetição do indébito, ele pediu a restituição, pelo que ele próprio disse no recurso e que a doutora Fernanda colocou na tela aqui. Ora, então ele vai obter isso lá, não é aqui. A gente tem que negar a compensação aqui, para ele, se realmente ele tem o direito, para ele ser restituído desse valor lá. E se ele não tem esse direito, terá sido negado aqui, terá sido negado lá. Depois que o PC falar, eu vou ponderar, eu discordo desse posicionamento e vou explicar por quê. Eu entendo o racional. Posso falar? Pode. É só para fazer uma parte aí na fala do João Maurício. Na via judicial, ele discute, ele pede a repetição de um indébito. Bom, sendo vencedor e sendo reconhecido esse crédito na via judicial, ele tem 2 caminhos para receber. O caminho normal, que é ir pelo precatório, e o outro caminho, que é fazer a compensação. Ele pode ter ido por um e ido por outro. Isso é uma coisa a ser verificada, entendeu? E não foi verificado porque não havia o trânsito em julgado ainda. Então, assim, pode ser que ele tenha recebido lá, mas pode ser que ele tenha formalizado lá a desistência a renúncia do direito à execução e habilitado só na Receita Federal. Mas isso são coisas que nós não sabemos. Mas, de toda sorte, compensação requer trânsito em julgado. Se não havia trânsito em julgado na época, não há que se deferir depois em sede de recurso voluntário, entendeu? É um vício que eu acho que não é passível de ser sanado. Ainda que ele não tenha
a via do crédito dele lá na via judicial, entendeu? Que não tenha levado a efeito a execução. Doutor Wesley. Sou eu já? Ou é a... Sim, não, é o Wesley e depois o Thiago. O que acontece? Nós temos duas posições, né, e elas são muito claras. Uma que é a posição conservadora, legalista, né, que é a questão do 170A, e nós temos uma posição que alguns julgados, eu não sei se de repente tem um ou dois, no CARF, que entendeu sobre a possibilidade, com base lá na decisão do STF, a possibilidade de compensar antes do trânsito em julgado, enfim, pelo princípio da forma. E aí eu cumprimento a relatora por enfrentar uma questão que, além de ser não só polêmica, ela é assim, de difícil, como é que se diz, a difícil superação, no sentido da tese mesmo, que é interessante pelo princípio até da celeridade, princípios que vão formando o processo administrativo fiscal. Mas eu gostaria de dizer que o doutor João falou em concomitância. Eu não vejo como aplicar aqui a concomitância, porque foi uma glosa feita sobre o contribuinte. Ele não renunciou a possível, digamos assim, ele não entrou primeiro no processo administrativo para depois discutir no judiciário. Ele fez uma opção de tentar no judicial, aí sim ele faz uma renúncia, como vários municípios fizeram sobre a questão dos valores de verbas do agente políticos, né? Então ele tentou fazer uma busca do seu direito. E o que a doutora Fernanda nos coloca é justamente a questão dessa possibilidade de deferimento antes da trânsito em julgado. Agora a questão é que, no meu ponto de vista, eu não vejo uma concomitância direta, talvez indireta, possivelmente, mas direta no processo aqui eu não consigo visualizar. Né? Indiretamente, o doutor João pode ter até razão, porque ele renunciou lá, ele foi para a esfera judicial, né? Antes de mais nada, mas houve uma glosa de compensação, então não foi uma renúncia expressa do contribuinte na esfera administrativa. Doutor Thiago. Essa questão da concomitância eu estou um pouco na dúvida também, mas a questão que o Wesley falou, renúncia expressa, isso não existe. Se ela entrou numa instância em detrimento a outra, você renunciou. A discussão no administrativo. Agora, tem que ver se o objeto da ação são esses créditos mesmo e tudo mais. E agora, a questão do 170A, eu também já tenho até mais o Wesley, doutor Wesley, já tem alguns votos favoráveis na Câmara Superior, de que esse trânsito, essa literalidade do 170A não deve ser aplicada em alguns casos, né? Porque imagina um contribuinte, ele tem uma decisão que seja de primeira instância, permitindo que ele compense aqueles créditos. É uma sentença do Poder Judiciário, permitindo que ele assim o faça, e ele não faz, o juiz autoriza ele a compensar esses créditos. Eu, pelo menos, não me filio a essa literalidade do 170A. E é até um risco para o próprio contribuinte, se ele pegar aquela decisão, compensar e futuramente haver algum problema naqueles créditos que ele apurou, ele vai ser glosado e vai tomar multa e tudo mais. Então, eu só fiquei na dúvida da questão da concomitância, no caso. Só não está levantada. Já falou ou ainda vai falar? Só pontuar que eu também entendo que não há concomitância, são questões à parte. Uma questão onde se constitui o crédito tributário, o indébito dele no judicial, e outra questão é a compensação desse crédito constituído lá no judicial com outro tributo que não tem nada a ver com aquele lá, entendeu? Não vejo concomitância. Ele não está discutindo a mesma coisa na via administrativa e na via judicial. Doutor João. Tá. Não, tá. É isso. Tá, doutor João.
Bom, duas coisas. Primeira questão levantada pelo Dr. Tiago, quanto aos precedentes, inclusive da Câmara Superior, sim, existe hipóteses de compensação já definidas pelo CARF ao RP do 170A, quando a matéria é absolutamente incontrovérsia e já há a portaria da Procuradoria para não recorrer dela mais. Ou seja, o assunto, aquele débito solicitado ou aquela matéria discutida na Justiça já é certa, então você já tem uma decisão, digamos, até de primeira instância, de algo que vai culminar no trânsito julgado favorável, permite-se sim a compensação mesmo antes do trânsito julgado, porque nem contestação haverá, já que há uma portaria da Procuradoria excluindo a contestação da matéria. Então, tem sim. Quanto ao trânsito julgado, aqui tem um detalhe, o diabo mora nos detalhes, né? Não se trata de uma matéria em que ele esteja discutindo no judiciário apenas a incidência tributária, cujo resultado disso, ele vem solicitar o indébito na via administrativa. Não é isso, doutor Paulo. Aqui, pelo que mostrou a doutora Fernanda, eu não abri o processo, ele discute o indébito lá e o indébito aqui, ou seja, ele pede a restituição, ele pede a repetição lá e pede a repetição aqui. É isso que eu estou entendendo. Se lá ele tivesse discutido apenas a incidência da contribuição sobre os vencimentos dos agentes políticos, eu concordaria plenamente com o senhor que o resultado daquela decisão, ele poderia solicitar a repetição do indébito na via administrativa mediante compensação, e não haveria concomitância. Mas pelo que expôs a doutora Fernanda, ele pede lá a repetição, além de pedir a não incidência, ele pede lá também a repetição do indébito, que é exatamente o que ele está pedindo aqui, repetição do indébito. E ele está dizendo no recurso que é o mesmo, ou seja, ele está pedindo lá o mesmo indébito aqui. Eu acho que há sim uma concomitância. Ele está pedindo exatamente a mesma coisa. Não é só ele está pedindo para não incidir o tributo e está se compensando disso aqui. Ele está pedindo um indébito lá e está pedindo um indébito aqui. Enfim, doutora Fernanda, o que a senhora decide? Eu decido por resolução. Acho que a Letícia tinha levantado. Não sei se quer dar a palavra a ela antes de mim. Ou... Pode falar, doutora Letícia. Não, eu ratifico a discussão. Eu ia colocar esse posicionamento e dizer também que há uma insegurança em relação ao objeto, da minha parte, ao objeto deste pedido aqui com o judicial. Eu acho que deveria ser melhor aclarado, entendeu? Aqui, doutor... O objeto, a lide mesmo dos dois, para poder certificar dessa concomitância. Só uma informação, nas folhas, agora eu não consigo ver qual é a folha, porque há uma petição aqui do recurso especial, aqui, quando ele entrou, ele coloca aqui, exposição do fato e do direito. A hora recorrente ajuizou em 22 de julho de 2008 a ação com o objetivo de ser declarada atribuição previdenciária, incidente sobre os subsídios dos agentes políticos locais. Por ocasião do ajuizamento, informou e comprovou a existência de créditos referentes ao período requerido. Não parece que ele está pedindo restituição. Eu não... Ele está pedindo para seja declarada a inexigibilidade. Doutora Sheila, dê uma olhada na folha 304. Condenou ainda a União a restituir os valores recolhidos indevidamente a título de contribuição previdenciária da cota patronal dos subsídios pagos ao detentor de casa eletiva. Então, me parece que há, pelo menos aqui... Há uma condenação. Sim. Mas o indébito está sendo resolvido na via judicial, ao meu ver. Eu fiquei com uma dúvida aí, eu não sei se o Paulo pode ajudar. 304, João? Se lá no judiciário, ele
o juiz determina, olha, você pode ser restituído aqui dos valores. Aí tá ok. Ele vai ter, inclusive, o prazo lá para pedir a restituição. Ele entra com pedido de restituição. E aí, no administrativo, a autoridade lançadora verificou que não foram recolhidas as verbas daquele período e glosa, né, de forma a entender que ela deve recolher, na hora que for ser executado, e por uma um suposto deferimento, que a gente permita aqui a compensação, na hora da execução, isso não vai fazer uma linha de ligação com o que foi feito lá, porque o crédito e o período são os mesmos. Não tem como o juiz dar algo que não existe. E não tem como a gente dar ao contribuinte também algo que já foi glosado e que está travado, digamos assim, né? Vamos dizer, ele está congelado. E aí não tem como se comunicar essas duas operações dentro da Receita, um sistema ainda mais informatizado. Não. Obrigado. Tá bom. Uma coisa é a execução do precatório, o eventual precatório vai receber. A outra coisa é o cumprimento do acordo, que vai autorizar a compensação de um crédito que a gente reconheceria aqui com os débitos dele. Por isso mesmo vai se comunicar. Concomitante, doutor João, desculpa. Mas por isso mesmo que eu entendo que não é concomitante. Mas aí está bem parecendo concomitante, porque é diferente das outras questões em que você pede a questão da inexigibilidade daquelas contribuições. Ele pede a restituição, né? E aqui fala da restituição. Fala, cabe à parte autora provar o recolhimento da exação aqui questionada, bem como fornecer os elementos para a feitura do cálculo. Ou seja, foi feito um cálculo de restituição. Eu não vou por esse lado, eu vou te explicar por quê. Eu sei que eu sou sozinha, acho que a gente até já teve uma discussão semelhante. Quase sozinha nesse entendimento. Tem alguns conselheiros do contribuinte que defendem dessa forma, mas eu, por ter trabalhado muito também do outro lado, do lado empresa, e já ter visto, assim, o que o doutor João falou, de ter um parecer da PGFN, de não mais recorrer, ainda que não tenha decisão transitada julgado, isso já é lá na frente. Às vezes a gente tem 90% de decisão judicial, né, ratificando o direito ao crédito, e por não ter uma decisão judicial transitada julgado para si, a empresa tem que ficar antecipando o caixa para a União. Eu acho isso um absurdo. Eu acho que quando você tem um crédito que está visivelmente, né, um valor que está visivelmente levando a crer que vai ser, né, de acordo com o posicionamento judicial, levando a crer que ele vai ser ou inconstitucional, ou que você vai poder compensar, enfim, eu não acho que razoável para o contribuinte, tirando até princípios constitucionais, eu não acho que é razoável ele ter que antecipar e ficar pagando, principalmente em casos em que tem liminar indiscutível, um caso que tem liminar para mim, mesmo que tenha o lançamento lá, autuação, enfim, ainda que seja para resguardar decadência, eu entendo que pode e deve, porque eu acho que a questão, inclusive o doutor João até já me falou algumas vezes, não, Fernanda, mas isso aí lá em frente ele pode pedir restituição. Mas o prejuízo financeiro de fluxo de caixa, isso causa para a empresa, isso quebra a empresa. Você tem que ficar na dúvida, você paga. E aí, quando você tiver o direito, você pede restituição, porque você entra num precatório e dura, sei lá, quantos anos para receber. Isso quebra a empresa. Isso acaba a economia. Então, assim, eu acho que se você está na dúvida e está discutindo isso, né, para pedir uma restituição lá, não é concomitante você pedir compensação aqui, porque quando você pede compensação, isso significa que o que você está em débito com a Receita Federal, você vai poder compensar com aquele crédito. Depois, se der errado, né, você vai pagar tudo com juros e multa, mas se tudo leva a crer que você... E principalmente nos casos em que, durante o curso do processo administrativo, você já tem um posicionamento judicial ali, evidenciando que a empresa tem direito àquilo. Então, assim, eu realmente entendo que seria resolução para ver se foi restituído já, e que pede acreditar que precatório, eu desconheço na prática alguém que tenha sido restituído de um precatório na fila. Mas eu acho que seria o caso de diligência para ver se foi restituído, e no meu caso, meu entendimento, se não fosse restituído, eu acho que teria que ser feita a compensação de ofício, porque
Para mim não faz sentido a empresa ter que ficar pagando até receber, entendeu? Ok, gente. A gente precisa decidir, que a gente nem intervalo não deu. Ou a gente pede uma vista em mesa e aí vai continuar analisando o processo, ou a gente já decide pela questão da resolução. Mas alguém quer ponderar alguma coisa? Eu não posso pedir vista de mesa, né? Doutor João. Olha, eu estou olhando aqui no processo, tem uma decisão, depois do recurso especial que foi negado da Procuradoria, tem uma decisão determinando a compensação, e tem uma compensação realizada aqui no processo. Realizada, de fato, levada a cabo, não é solicitada apenas, na execução desse acórdão, depois... Qual é a página, Maurício? Já vou mostrar a página, só um minutinho. Mas eu acho que se for isso, é motivo para a gente descer para a resolução, porque não faz sentido a gente ficar procurando aqui, gastando mais tempo para ficar procurando. Peraí, eu já vou passar a página. A resolução seria mais prudente, até para essa aferição mesmo. Eu não posso pedir vista de mesa para adiantar, né, Sheila? Eu acho que você mesmo é não. relatora. Não, mas é que ela é Alguém? relatora. Ela é a relatora, ela não pode pedir vista de mesa. Alguém pode pedir. Mas aí seria só para não travar o julgamento, ou o andamento. Qual que seria a ideia, Fernando? A ideia de vista de mesa? Para poder para a gente dar uma analisada melhor se tem alguma restituição ou não. Se a gente vai pedir uma diligência, uma resolução para conferir ou não. Eu acho que sim. Mais calma. Acho que ficaria assim, até mais prudente registrado pela unidade preparadora que houve ou não teve ou não teve, até para os que vão se filiar à tese de que pode fazer a compensação. Eu acho que seria prudente. Mas a gente tem um monte de documentos aqui que o doutor João está vendo aí, que daria para dar subsídio para que a gente não mandasse para diligência, né? Tá, vocês querem, eu posso pedir vista de mesa aqui, então. Então, se puder, Sheila, acho que é melhor. Eu acho melhor, a gente não deu nem intervalo. A gente tira o processo por vista de mesa aí, e a gente pede uma vista de mesa e retoma ele ainda nessa reunião, para decidir se vai ser resolução ou não. Por mim, acho perfeito, até porque eu acho que aqui algumas coisas, já torno ele... Eu só não sei como é que é a questão do pedido, eu nunca vi. O doutor João tem pedido no primeiro... Não, quem retira para vista em mesa é o presidente da turma, você que retiraria. Agora, tá, então eu posso retirar. A questão aqui, eu vou demorar um minuto para dizer. O que está sendo cobrado aqui é em torno de R$30 mil, que na verdade é a diferença da compensação. Depois, na aplicação do acordo do STJ, aplicou-se lá os critérios e percebeu que ele compensou mais do que devia, está cobrando a diferença da compensação dele aqui, que é R$30 mil. Mas pede vista em mesa e dá uma olhada nos autos aí. Tem aqui a decisão, tem a compensação, tem os cálculos, tudo aqui. O que está se cobrando aqui é a diferença, ele compensou mais do que a decisão permitia. Essa é a minha leitura preliminar aqui, em diagonal, do relatório fiscal e da decisão do STJ e das tabelas que tem os cálculos aqui. Está na folha 15 e seguintes. 15 e seguintes. Então, vamos fazer uma vista em mesa, aí a gente olha com calma esses documentos que o doutor João falou. Já são 10h51, a gente não fez nenhum intervalo até agora. E a gente para nesse item, no item... 84. 84? Os próximos vão ser bem rápidos para compensar. E aí a gente pode interromper a gravação, João? Intervalo agora? Sim, a gente vai interromper.